Fala curiosos de plantão, hoje o vídeo é sobre o nosso esporte favorito, o futebol, e como é ano de Copa decidi fazer um vídeo especial, falando sobre as seleções que mais ganharam títulos durante esses 92 anos de competição, espero que gostem, como somente 8 seleções ganharam será um top 8. A primeira coisa que devemos lembrar é que a primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai, depois de muito esforço por parte da FIFA e de Jules Rimet. Já era posto em pauta a ideia da Copa desde 1904, mas somente em 1930, depois de várias tentativas e do Uruguai se oferecer para pagar todas as despesas dos times participantes, foi decidido que realmente iria ocorrer. Então vamos para o top. Em oitavo lugar, Inglaterra. A terra-mãe do futebol, mas que está entre as seleções que menos levantaram a taça de melhor seleção no mundo, sua vitória aconteceu na Copa de 1966, essa foi a oitava Copa a ser disputada, nesse ano a própria Inglaterra sediava a Copa do Mundo, a final foi bem disputada entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, foi somente no minuto 98, quase no fim do segundo tempo em que o jogo que estava empatado 2-2 foi fechado com um gol de Hurst, que bateu no travessão e na linha do gol, fechando assim o placar em 3-2 para a Inglaterra. Até hoje se debate se a bola realmente entrou. Em sétimo lugar, Espanha. A campeã da Copa com a melhor música até hoje, só levantou a taça uma vez em 2010, essa foi a 19ª edição da Copa do Mundo e foi sediada na África do Sul. A Espanha vinha de grandes vitórias e já era cotada como uma das melhores, foi campeã da Eurocopa em 2008 em cima da Alemanha e ficou em terceiro lugar na Copa das Confederações FIFA em 2009 e estava em segundo no ranking mundial da FIFA, contando com Iker Casillas, que tinha sido eleito o melhor goleiro do mundo em 2009 e 2008, a final foi disputada contra a Holanda, que tinha eliminado o Brasil. O jogo estava quase indo para os pênaltis quando aos 116 minutos Andrés Iniesta marcou o gol da vitória e do título espanhol. Em sexto lugar, Uruguai. A primeira seleção a ganhar uma Copa do Mundo, conta com 2 títulos mundiais, o primeiro em 1930 e o segundo em 1950. A primeira Copa foi bem conturbada e teve poucas equipes, somente 13 equipes participaram desse primeiro evento, principalmente pela dificuldade de viajar da Europa para a América do Sul. A final teve como equipes participantes Uruguai e Argentina, com um placar de 4-2 o Uruguai levou a taça. O segundo título veio em 1950 na 4ª edição do evento, que foi sediada no Brasil. Nesse ano o Brasil vinha com tudo e era um dos favoritos, mas na final contra o Uruguai acabou sendo derrotado por 2-1, dando à seleção uruguaia seu segundo título. Em quinto lugar, França. A atual campeã do mundo já levantou a taça de melhor seleção 2 vezes, a primeira foi na 16ª edição da Copa do Mundo, que ocorreu em 1998 e foi sediada na França. Foi a primeira competição a contar com as 32 seleções como é atualmente. A final foi disputada entre França, que havia tirado grandes seleções como a Itália, e o Brasil, que tinha tirado o Chile. A partida foi tranquila para a França, que ganhou com um placar de 3-0 e se consagrou campeã.
O segundo título e mais recente veio em 2018 na Copa realizada na Rússia. Após mais de 20 anos sem vitória, a seleção francesa veio com tudo. A final foi disputada entre França e Croácia, terminando com um placar de 4-2 para a França, dando a ela seu segundo título mundial. Em quarto lugar, a Argentina. Nossa maior rival, conta com 2 Copas do Mundo em seu currículo. Os hermanos ganharam as Copas de 1978 e 1986. A Copa de 1978 foi a 11ª Copa disputada, ocorreu a participação de 16 países e ocorreu na Argentina. A final foi disputada por Argentina e Holanda. O jogo foi decidido na prorrogação e terminou em 3-1 para a Argentina. Seu segundo título veio na Copa de 1986, que foi a 13ª Copa, sediada no México. Na final, a Argentina enfrentou a Alemanha Ocidental e com um placar de 3-2 se consagrou campeã. Em terceiro lugar, Itália. Uma das maiores campeãs de todas as Copas, a Itália conta com 4 títulos mundiais em seu currículo. Ela venceu as Copas de 1934, 1938, 1982 e 2006. Em 1934, na segunda Copa do Mundo de toda a história sediada na própria Itália, os italianos venceram na final a Checoslováquia por 2-1. Na Copa de 1938, que foi sediada na França, mais uma vez os italianos se consagraram campeões, vencendo a Hungria por 4-2 na final. Na Copa de 1982, que foi a 12ª Copa, sediada na Espanha e a primeira a contar com 24 seleções, a Itália se consagrou campeã, vencendo a Alemanha por 3-1 na final. Por último, sua vitória mais recente em 2006, na Copa realizada na Alemanha, que já contava com 32 seleções. A final foi entre Itália e França e foi muito acirrada, terminando nos pênaltis por 5-3 para a Itália. Em segundo lugar, a Alemanha. A Alemanha, assim como a Itália, possui 4 títulos mundiais, é uma das grandes seleções do mundo, responsável por momentos tristes para nós brasileiros. Ela venceu as Copas de 1954, 1974, 1990 e 2014. Na Copa de 1954, que foi a 5ª edição do evento e foi sediada na Suíça, a Alemanha se consagrou campeã com uma virada de 3-2 contra a Hungria. Na Copa de 1974, a 10ª edição do evento sediada na própria Alemanha, a seleção venceu a Holanda por 2-1 e se consagrou campeã. Em 1990, a Copa foi realizada na Itália. Dessa vez, a Alemanha pegou a Argentina na final e ganhou dela por 1-0. E por último, sua última vitória na Copa em 2014, o evento foi sediado no Brasil e contou com as 32 seleções. No fim, a Alemanha novamente pegou a Argentina e ganhou dela por 1-0, se consagrando campeã.
Em primeiro lugar, Brasil. Nossa querida seleção é a detentora do título de maior campeã de todas as Copas, contando com 5 títulos mundiais. O Brasil foi campeão das Copas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Na Copa de 1958, que foi a 6ª edição do evento sediada na Suécia, o Brasil foi campeão em uma disputa contra a anfitriã Suécia por 5-2. Já em 1962 a Copa foi realizada no Chile e contou com um total de 16 seleções. A final foi entre Brasil e Checoslováquia, com um placar de 3-1 para o Brasil. Na Copa de 1970, que foi a 9ª edição do evento sediada no México, o Brasil não mediu esforços, e na final contra a Itália ganhou por um placar de 4-1. Alguns anos depois, na Copa de 1994, a primeira Copa a ser realizada nos Estados Unidos, essa seleção brasileira contava com grandes nomes como Romário, Tafarel, Cafu, dentre outros. A final foi contra a Itália e foi muito acirrada, indo para os pênaltis. No fim, o Brasil ganhou por 3-2 e se consagrou mais uma vez campeão. E por último, a última Copa vencida por nós brasileiros. Em 2002 a Copa foi sediada em 2 países, Japão e Coreia do Sul. A seleção contava com grandes nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, dentre outros. A final foi contra a Alemanha, onde por um placar de 2-0 o Brasil se consagrou pentacampeão mundial. Espero que tenham gostado do vídeo, deu muito trabalho fazer, então espero que possam me recompensar com seu like e inscrição. Se quiser algum outro tema, deixem nos comentários. Obrigado pela atenção, bye!